Boa tarde, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Romanos, capítulo 8, o versículo 12 e o versículo 13. Romanos, capítulo 8, o versículo 12 e o versículo 13. Quem tem a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos. É que eu e você, meus irmãos, a gente tem que andar segundo o Espírito, meus irmãos. Porque é muito bom você fazer a vontade da carne, meus irmãos. Porque a carne reina, meus irmãos. Porque nós somos pecadores, meus irmãos. Santo só Deus, meus irmãos. Mas quando eu e você somos uma mulher de Deus, um homem de Deus, meus irmãos, a gente tem que viver segundo o Espírito, meus irmãos. Porque a gente tem que matar nossa carne, meus irmãos. Porque o que tem que habitar em mim, meus irmãos, em você, é o Espírito Santo, meus irmãos. E a vontade da carne, meus irmãos, a gente tem que matar, meus irmãos. Porque quando você aceitamos Jesus, meus irmãos, a gente não vive mais na gente, meus irmãos. É o Espírito Santo que vive em mim e em você, meus irmãos. E a vontade da carne é que não tem que fazer mais a vontade da carne, meus irmãos. Porque a gente tem que matar a nossa carne, meus irmãos. E se alimentar do Espírito, meus irmãos. Porque a vontade da carne é muito fácil de fazer, meus irmãos. Porque a carne reina, meus irmãos. Nós somos pecadores, santo só Deus. Mas que todos os dias você venha pedir a Deus para que Ele venha matar a nossa carne, meus irmãos. E que você venha se alimentar, meus irmãos, do Espírito Santo, meus irmãos. Que você venha se alimentar da palavra dele, meus irmãos. Porque é a palavra de Deus que nos alimenta, meus irmãos. E que você venha matar a vontade da carne, meus irmãos. Porque a carne reina, meus irmãos. Mas quando vocês são uma mulher, homem de Deus, meus irmãos, a gente não vai alimentar a carne, meus irmãos. Porque a gente tem que ser semelhante a Deus, meus irmãos. Porque todos nós somos pecadores, meus irmãos. Santo só Deus, mas a gente tem que ser semelhante a Ele, meus irmãos. Porque quando vocês são uma mulher e um homem de Deus, meus irmãos, a gente não vai permitir que a gente venha se alimentar da carne, meus irmãos. Porque a nossa carne é podre, meus irmãos. Quando a gente morre, meus irmãos, a primeira coisa que a nossa carne fede, meus irmãos, porque a nossa carne é podre. Que você venha se alimentar do Espírito, meus irmãos. Que você venha se alimentar da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos fortalece, nos fortifica, meus irmãos. E que você venha estar alimentado do Espírito Santo, meus irmãos. Para que quando venham os dias maus, meus irmãos, você não venha cair em tentação, meus irmãos. Porque nós somos seres humanos, meus irmãos. Né? Nós somos pecadores, santos só Deus, meus irmãos. Mas quando vocês são uma mulher, homem de Deus, meus irmãos, a gente não vai cair em tentação, meus irmãos. Porque o que habita em mim e você é o Espírito Santo, meus irmãos. O Espírito Santo, como já diz, ele é santo, meus irmãos. E que você venha matar a nossa carne, meus irmãos. Que você não venha cair em tentação, meus irmãos. Que você não venha aceitar os pratos que o adversário nos oferece, meus irmãos. Porque ele oferece pratos bonitos, meus irmãos. Para nos confundir. Porque ele é sujo. Ele sabe a nossa necessidade, meus irmãos. E ele tenta nos confundir. Oferecendo os pratos bonitos para a gente não cair em tentação. Para a gente vir pecar contra o Espírito Santo, meus irmãos. Mas que você não venha pecar contra o Espírito Santo, meus irmãos. Que você não venha receber os pratos que o adversário vem oferecer a mim e a você, meus irmãos. Que você venha pedir sabedoria a Deus. Que você venha estar alimentado com a palavra de Deus, meus irmãos. Para quando vier os dias maus, aí você não venha cair em tentação. Para que você não venha pecar contra o Espírito Santo, meus irmãos. Porque nós somos seres humanos, meus irmãos. Todos nós estamos sujeitos a pecar. Mas que você venha matar nossa carne, meus irmãos. Para que você venha entristecer o Espírito Santo. Porque a carne reina, meus irmãos. Porque santo só Deus. Mas quando vocês são uma mulher, homem de Deus, meus irmãos, a gente não vai, se alimentar da carne, meus irmãos. Porque a carne reina. Mas que você venha estar alimentado da palavra de Deus. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor, e tenham uma boa tarde.